Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre as certificações. Então, muitas pessoas advogam por aí que ter certificação é um pré-requisito para você trabalhar no mercado financeiro. E muitas vezes, em 99% dos casos, isso passa bem longe da realidade. Então, antes de a gente conversar aqui, antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal e clique para receber as notificações dos próximos vídeos para não perder nada, tá? E se conseguir fazer uma avaliação positiva também é importante para a gente seguir aqui com o nosso trabalho, que a gente tenta entregar aqui o que 99% dos outros canais do YouTube não entregam, que é justamente essa parte prática sobre o mercado financeiro, tá? Então, falando de certificações, antes de mais nada, é importante fazer uma distinção entre certificações que são regulatórias e certificações que têm a ver mais com credibilidade. Então, para ilustrar com exemplos o que seria uma certificação regulatória. CPA 20, por exemplo. Você não pode trabalhar em corporate banking se você não tiver um CPA 20. Regulatoriamente você precisa ter essa certificação para, por exemplo, ser um comercial na parte de corporate banking. Se você assina relatórios de recomendação de ações, você precisa ter um CNPI regulatoriamente. Se você é um gestor de um fundo, você precisa ter um CGA para poder fazer esse papel de gestor. Se você é um agente autônomo, você precisa ter a ANCORD, que é justamente essa certificação que regula essa profissão de agente autônomo de investimento. Então, todas essas certificações são certificações regulatórias. Ou seja, você tendo a certificação, você está habilitado regulatoriamente para poder exercer aquela profissão. Isso é bem diferente de dizer que você está qualificado para exercer aquela profissão. Qual que é a diferença? A diferença é que você está regulatoriamente habilitado, você pode fazer aquilo. E tem uma grande diferença de poder fazer aquilo e de saber fazer aquilo. Então a grande diferença aqui é justamente a questão do conhecimento prático. Você precisa ter conhecimento prático para, por exemplo, conseguir ser um gestor, tá? E isso você não vai aprender a fazer gestão de um fundo no CGA, por exemplo. O CGA vai ser uma certificação teórica e regulatória. Então você tem que aprender isso na prática, certo? Então essa é a primeira diferença. E aí, falando um pouco das certificações que envolvem credibilidade, tem duas principais no Brasil. Uma é o CFA, que na minha visão é a certificação mais reconhecida internacionalmente no mercado financeiro. Ela é uma certificação que ela não te habilita nada, ela não é regulatória, que você precisa ter o CFA para fazer alguma coisa. Não, ela traz credibilidade para o seu trabalho. E o CFP, que é uma certificação que normalmente está mais associada a private banking e áreas mais comerciais, tá? Então, primeiro ponto do vídeo é justamente fazer essa distinção entre certificação regulatória e certificação que traz credibilidade, tá? Então, em termos de empregabilidade, na minha visão, o que aumenta a sua empregabilidade é justamente o segundo grupo, ou seja, as certificações que são relacionadas à sua credibilidade. Por exemplo, um CFP, se você quer trabalhar com private banking, ou um CFA, se você quer trabalhar em praticamente qualquer outra área do mercado financeiro, incluindo o private banking, tá? Então, na minha visão, o CFA aqui é a certificação que pode aumentar mais a sua empregabilidade. Só que é um negócio que vai demorar aí 3, 4, 5 anos para você conseguir ter o CFA. Então, é um negócio mais a longo prazo, tá? Então, agora vamos partir aqui para desmistificar alguns mitos que se espalham por aí com relação às certificações. O mito, que talvez seja o mais comum de todos, é aquilo que as pessoas falam que você precisa ter uma certificação para aumentar a sua empregabilidade no mercado financeiro. Aí o cara que normalmente fala isso, ele vai lá, faz o PQO, o CPA 10, o CEA e senta lá para uma entrevista de IB, numa asset e depois não sabe que não é contratado, tá? Então, esse é um ponto importante de entender. Em várias áreas do mercado financeiro, principalmente aquelas que você aprende mais, ganha mais dinheiro, você chegar com essas certificações de entrada, um PQO, um CPA 10, um CEA, vai acabar gerando um efeito reverso que você quer, tá? Então, você chegar, por exemplo, com um CEA para uma entrevista de IB, para uma asset, tá? Você vai acabar sendo classificado como um candidato que não tem perfil para vaga, tá? Por quê? Porque as certificações são certificações de entrada e muito mais relacionadas a outras áreas do mercado financeiro, por exemplo, trabalhar numa agência bancária, tá? Então, a melhor estratégia de todas, na nossa visão, é o quê? Você obter conhecimento prático, tá? E aí, por exemplo, você conseguiu conhecimento prático para conseguir ser um analista, saber fazer análise de ações, fazer um modelo na prática em Excel, um reverse DCF, entender o impacto do IFRS 16. Isso você não vai aprender em nenhuma certificação, justamente que a gente entrega no nosso treinamento, tá? Aí você absorve esse conhecimento e se candidata para uma vaga de analista numa asset ou até, por exemplo, numa corretora. E aí sim, você vai ser contratado pelo conhecimento que você tem, pelo valor que você agrega. E aí, se for necessário, por exemplo, uma certificação CNPI da vida, a própria instituição paga para você. Então, se você pagar antecipadamente uma certificação regulatória, você vai estar rasgando dinheiro. Essa é a verdade. E aí pode ser o pior cenário de todos, que é o quê? Você tem a certificação regulatória, você está habilitado lá, por exemplo, a assinar relatórios com CNPI e não tem qualidade para fazer isso na prática, não tem conhecimento. Aí é o pior cenário, você não vai ser contratado nunca. Por quê? Porque você é um cara que tem CNPI e não tem conhecimento. Aí realmente você está ferrado. Então tem que tomar muito cuidado com isso.
Segundo mito que as pessoas falam, e aí realmente é um negócio que não faz nenhum sentido. Você tem que começar primeiro pelo CPA 10 e só depois faz o CPA 20. Não faz nenhum sentido, tá? Então o CPA 20 vai te habilitar exatamente as mesmas coisas que o CPA 10. Então, se for fazer a certificação regulatória, faz o CPA 20 direto, que te habilita para o que o CPA 10 habilita, e habilita para outras coisas ainda, tá? Então, por exemplo, o CPA 10 ele é mais focado em agência bancária, o CPA 20 você vai te habilitar, por exemplo, para corporate banking, por exemplo, tá? Então, faz direto o CPA 20 se for fazer, mas de novo, uma certificação regulatória faz muito mais sentido você ser contratada por uma instituição financeira, por exemplo, um banco, e aí o banco paga para você fazer o CPA 20 se for necessário para a sua área, que muitas vezes não é, tá? Então, terceiro ponto, e aí é um mito bem comum por aí, é que CEA é um pré-requisito. Você precisa ter o CEA para conseguir ingressar no mercado financeiro, é o grande diferencial do momento, tá? Então, vamos lá, vamos trazer um choque de realidade aqui. Primeiro, o CEA regulatoriamente habilita exatamente a mesma coisa que o CPA 20, tá? Então, 99% dos casos do cara que fala que o CEA é um pré-requisito é um cara que está tentando te vender um curso de CEA por alguns milhares de reais, tá? Então, regulatoriamente, você ter o CPA 20 e o CEA dá na mesma, tá? E aí é um negócio que, de novo, o cara que fala que CEA é um pré-requisito é um cara que normalmente quer te vender um curso de certificação por alguns milhares de reais para fazer um curso de CEA, e aí você vai ver lá onde o cara trabalhou, sei lá, no máximo numa agência bancária, né? E aí você olha lá, o cara vende curso de certificação e um negócio que é engraçado é que a maioria desses vendedores de curso de certificação, os caras não têm o CFA, que teoricamente é a certificação mais difícil de passar e mais reconhecida de todas, né? Então realmente eu acho difícil acreditar aí nesse tipo de tese, porque é uma coisa realmente com 0% de skin in the game, tá? E aí o mito final, pra gente finalizar aqui esses 4 mitos, é a questão de, vou tirar o CGA porque eu quero ser gestor, né? Então não adianta nada você ter o CGA e não ter conhecimento prático. Não é uma mágica que você tira lá a certificação regulatória e aí aparece uma cadeira para você sentar em um fundo de alguns bilhões de reais para fazer uma gestão. Não, não é assim que funciona. Tá? Então o que acontece? Você tem que ter conhecimento prático, ser um ótimo analista por vários anos, trabalhando numa asset, num banco, enfim. E aí sim, depois de você ser um ótimo analista, trabalhando junto com um gestor por vários anos, aí talvez surja a possibilidade de você ser um gestor. Aí sim faz sentido você pensar no CGA para regulatoriamente habilitar a poder fazer gestão. Mas você ter o CGA e achar que vai virar gestor da noite para o dia é realmente um mito que chega a ser até engraçado, tá? Então tem que tomar bastante cuidado aí com as coisas que se comentam por aí, principalmente com relação às certificações, tá? Que na nossa visão aqui tem uma bolha desse mercado de certificações, cada vez mais empresas aí tentando vender curso de certificação, inclusive algumas pessoas que nunca trabalharam no mercado financeiro, sei lá, faziam um concurso público e agora estão querendo vender curso de certificação. Então tem que tomar bastante cuidado para conseguir filtrar esse tipo de coisa, que muitas vezes é bastante conflitado de pessoas que não tiveram na prática nenhuma track record dentro do mercado financeiro, tá? Então é sempre importante ter um pé atrás e entender os incentivos daquela pessoa que está te falando aquilo, tá? Então, de novo, se puder fazer uma avaliação positiva para o vídeo é bastante importante, tá? Resumindo o que a gente falou aqui, tem certificações bacanas, sim, CFP, CFA, enfim, tem outras certificações que são legais, dependendo da área que você for trabalhar, mas muitas vezes, em 99% dos casos, faz sentido você adquirir conhecimento prático, esse conhecimento prático, aumentar sua empregabilidade, ser contratada por uma instituição financeira e a própria instituição financeira paga para você fazer determinada certificação regulatória, se realmente for um pré-requisito em termos regulatórios para aquela vaga que você for trabalhar, tá? Então, para finalizar aí, tem bastante coisa vindo aí no canal, então peço que você se inscreva, principalmente quando aumentar o número de inscritos desse canal, vai ser um incentivo bem grande para a gente trazer cada vez mais conteúdos aí para você.